A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso sobre dimensões espirituais. Então vamos avançar para coisas novas e orando mesmo, né, de coração, que o Senhor possa trazer assim, o entendimento, o Senhor possa trazer a revelação, o entendimento, a compreensão das coisas espirituais. Então, já dando início, nós colocamos ali no título, nós colocamos uma transliteração do grego, não somos formados em grego, mas é isso aproximadamente que está ali no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. En arche en ho logos. No princípio era o verbo. Alguns falam en arche en ho logos, mas essa é uma questão mais técnica, né, a respeito da língua grega. Mas essa é a frase, no princípio era o verbo. Está falando do Cristo, né? Está falando da encarnação do Filho de Deus, né? E no texto de João, capítulo 1, versos de 1 a 3, está assim, no princípio, né, o Logos de Deus, aqui uma outra versão, né? No princípio, o Logos de Deus, o Filho de Deus, criou os céus e a terra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas, as invisíveis, visíveis e invisíveis, nos céus e na terra. É interessante que eu gostaria que a gente já começasse a prestar atenção nesses detalhes. Fala de todas as coisas visíveis, mundo material, mundo físico, e invisíveis, mundo espiritual. Mas aqui, uma distinção aqui, céus e terra. Então, há coisas visíveis e coisas invisíveis, tanto nos céus quanto na terra. E aqui, essas coisas invisíveis nos céus, nós estamos usando a expressão os céus espirituais. Então, somente para distinguir do céu físico, material, do cosmos, aí, incluindo planetas, todos os sistemas solares, na galáxias. Então, para distinguir, nós estamos usando a expressão céus espirituais. Então, nos céus espirituais, ele criou toda a estrutura de governo celeste. Então, nós cremos que o governo que vem do Senhor, ele vem do mundo espiritual para o mundo físico, o mundo social, o mundo humano. Essa é a visão que nós temos. E ele criou os respectivos lugares de governo e os seres para assumirem tais posições. Lugares, vamos colocar aí entre aspas, né? Não quer dizer exatamente um lugar físico, mas uma posição onde seres espirituais estão e dali governam. No dizer do livro de Judas, quando ele fala assim, que os anjos que não guardaram o seu principado. Então, né, teve anjos, segundo o dizer de Judas, o apóstolo, né, Judas não o Iscariotes, né, mas o apóstolo Judas que permaneceu fiel, que havia anjos, e no caso citou a categoria, principados, que não guardaram essa posição. Então a palavra posição tem mais de um sentido. Pode ser um lugar físico, mas pode ser também uma posição de comando, de autoridade. Então esses anjos não guardaram o seu principado, e aí eles desceram, né, a terra, mas aí o Senhor vem e os pune com a prisão. Esses anjos estão aprisionados. Então, demonstrando que há posições, né? E aqui citamos algumas hierarquias, né? Tronos, dominações, principados, potestades, segundo Colossenses, capítulo 1, verso 16. Tá? Mas vamos falar mais detalhadamente daqui a pouco sobre isso. Então, como Criador, o Cristo deveria ser adorado, deveria ser respeitado e obedecido por todos os seres. Filipenses 2:10 diz o quê? Para que ao nome
de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É interessante que a Bíblia sempre ela vai distinguindo muito, separando muito de céus e terra. Seres que habitam nos céus e seres que habitam na terra. Mas diz que até os seres que habitam nos céus devem adorar o Cristo. Então, e aqui nós vamos ver adiante, depois, um comentário sobre Colossenses 1, de 15 a 20. Então, tentando harmonizar, peguei aqui dois textos de Colossenses 1,16 e Efésios 6,12. Então, nessa tabelinha aqui, eu tentei harmonizar esses dois textos que falam dessas categorias angelicais. Então, teríamos essa classificação aqui, segundo o meu entendimento. Eu coloquei aqui do lado esquerdo, de 1 a 7, de baixo para cima, a hierarquia. 7 seria o topo, 1 seria a parte hierárquica menor, e no sentido também mais próxima da gente, e 7 seria mais alto e, portanto, mais distante da gente, no sentido de contato, de relacionamento direto. Subdividir aqui em céus, primeiro, segundo, terceiro. No primeiro, né, é Deus, né? Theos em grego, comanda sobre todas as coisas, reina sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. A gente, como cristão, a gente precisa ter muito essa visão clara de que o Senhor, Ele comanda sobre todos os reinos, sobre todas as coisas, o físico, o material e o invisível, o espiritual. Está no controle do Senhor. Tanto é que no livro de Jó, dá lá na Bíblia, no capítulo 1, que quando Satanás ele pretende ali provar a Jó, ele vai e ele se apresenta e ele pede uma autorização. Algumas pessoas têm uma visão de que o inimigo faz tudo que quer, a hora que quer, e não há nenhum controle sobre isso. Não, há um controle, né? E ele teve que pedir a permissão. Ele mesmo o inimigo, é interessante a gente frisar isso, teve que pedir uma autorização. Então, a gente pode começar a tranquilizar assim, o nosso coração. O Senhor, né, o nosso Deus, o Eterno, Ele está no controle de todas as coisas. Então, vai uma lição prática, Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle, né, da nossa vida. Então, a gente pode descansar na fé, né, de que o Senhor controla todas as coisas. E aqui, o segundo céu, eu coloquei aqui tronos, conforme está em algumas versões da Bíblia. Essas palavras têm alguma alteração de acordo com a versão. Hoje nós temos muitas versões da Bíblia. Não podemos entrar agora numa bibliologia para falar de versões da Bíblia. Temos muitas, né? Desde lá dos originais, do inglês e outras línguas, né? Temos até acesso à Bíblia em hebraico, em grego, e várias versões em português, Almeida, Revista Corrigida, King James e tantas outras mais. Então, isso vai variar, tá bom? Então, tronos, em grego, não repare se a pronúncia não for perfeita, não somos especialistas em grego, tronoi, Colossenses 1,16. Dominações ou soberanias, kuriotetes, tá? Colossenses 1,16. Estou mais falando conforme está escrito, tá bom? A pronúncia é um pouco diferente em grego. Principados, arcai, ou archais, ou arque, ou arqué, ou arré, segundo alguns. Colossenses, esse já está em Colossenses 1,16 e Efésios 6,12. Potestades ou poderes, a versão que fala potestade, a outra versão que fala poderes. Exousiai ou exousias, Colossenses 1,16 e Efésios 6,12. Príncipes ou dominadores, cosmocrátoras, Efésios 6,12. É interessante essa palavra, eu fiquei aqui com bastante curiosidade sobre a palavra cosmo ou cosmos, e na dúvida de que iria se referir ao planeta ou ao universo, porque fala aqui dominadores, né? Na tradução da Bíblia, você vai achar escrito assim, Efésios 6,12. Dominadores deste mundo tenebroso. E vem a palavra cosmocrátoras. E eu fiquei, gente, será que é só
dominadores do mal no planeta Terra ou dominadores do mal no cosmos. E cosmos aí então dá um sentido de muito amplo. É que eu conecto a ideia da palavra cosmos com céus, mas falando dos céus físicos, mas pode ser também céus espirituais. Então eu fui pesquisar e, de fato, aponta não só para o planeta, mas para o universo, né? Paulo diz nesse texto assim, a nossa luta, de Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, e cita toda essa relação e fala contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então ele está falando de hostes do mal nas regiões celestes. E aí, né, para a gente assim, talvez fica um pouco confuso. Como pode hostes espiritual do mal nas regiões celestes? As regiões celestes não são dominadas, governadas pelo Senhor? Como pode haver hostes do mal nas regiões celestes? Então, esse estudo também visa tentar lançar uma luz sobre isso, esclarecer um pouco sobre isso à luz da Bíblia, né? E aqui já citei hostes, né? Forças espirituais, pneumática, né? Em Efésios 6:12. Eu não quero entrar muito nesse termo agora, né? É pneuma, porque pneuma em grego, ruá em hebraico, eles usam a mesma palavra tanto para vento quanto para espírito. Então a gente precisa prestar atenção se está falando de vento atmosférico, né? Ou se está falando de um espírito. E nós vamos citar algum texto sobre isso para tentar esclarecer e não gerar confusão na interpretação de alguns textos bíblicos. Então, é apresentado essa classificação, o Senhor governa. Por que eu botei aqui essa linha vermelha aqui distinguindo? Porque num determinado nível de pensamento teológico, dependendo da interpretação teológica, essas três categorias, eles não desceriam à terra. Aqui também tem serafins, né? E também há querubins, mas essas aqui, elas não desceriam para um contato direto com o ser humano, mas essas outras poderiam ter um contato direto com o ser humano, potestades, príncipes e hostes. Hostes aqui mais baixa, essa categoria mais baixa de toda, os espíritos em geral, né, no caso das trevas, espíritos imundos, né, que trabalhariam ali com o contato direto com o ser humano. Vamos avançar. Então eu peguei isso aqui, refiz, tentando fazer aqui uma aplicação, né? Vamos entender aqui no sentido do reino das trevas, tá? Se bem que esses anjos, essas autoridades, essas hierarquias, elas existem do lado bom e do lado mal. Mas quando é do lado mal, negativo, lado das trevas, a Bíblia especifica que são das trevas, que são do mal, que são negativos. A Bíblia sempre vai ali tentando especificar. Mas no caso aqui das trevas, as dominações, elas podem dominar sobre vários territórios, né? São como imperadores, eles tentam exercer uma dominação e com uma mentalidade aí de império, né? Os principados, eles atuam numa coletividade. Há muita polêmica entre principado e potestade, e se de fato um principado ele pode ter contato aqui embaixo direto ou não pode ter contato direto aqui com o ser humano, né? Eu não tenho a base bíblica para dizer nem quantos principados existiriam, né? Mas eles atuam numa coletividade. Um principado ele não vai tomar posse, por exemplo, um principado especificando das trevas, ele não vai possuir um ser humano no sentido de uma possessão demoníaca. Não. Isso não é possível. Eles trabalham num nível superior, dentro de uma coletividade, num território. Eles são como príncipes territoriais. Por exemplo, nós temos no Brasil o Principado de Mônaco e outros principados mais que tem no Brasil. Pesquisa um pouquinho na internet sobre principados. Eles estão dentro de um reino,
mas eles ali têm uma área, um território administrativo onde exerce o seu principado. Então a palavra principado também é usada na terra comumente, né? Dominam sobre um território, então tem um príncipe territorial que vai, né, atuar num país, né, uma abrangência, né, podendo ser um estado, né, ou uma cidade, é um território, ele tem que atuar dentro de um território específico, geralmente dando o comando geral, as orientações gerais. A potestade também atua na coletividade, mas num território, sim, claro, mas em uma área mais específica de atuação. A potestade das trevas, por exemplo, potestade das trevas ligado a drogas, potestade das trevas ligado à prostituição, né? No caso drogas, o tráfico, há vários tráficos, né? Potestade das trevas ligado à corrupção, aí elas seriam especializadas em trabalhar no governo. Por exemplo, vamos orar pelo nosso Brasil, né? Quem sabe, né, pode estar acontecendo, ou pode acontecer de ter uma potestade das trevas trabalhando para ter uma dominação sobre a área política, pode ser sobre a área econômica, então eles trabalham numa coletividade. E os dominadores, que são os príncipes das trevas, trabalham mais em indivíduos, né? Eles procuram atuar em líderes. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muitos querem a posição de liderança, mas cuidado com a posição de liderança, porque se a gente assume qualquer posição de liderança, a gente já vira um alvo. E um alvo o quê? De príncipes das trevas, que eles querem manipular a mente de indivíduos que estão no poder, principalmente pessoas chaves, né, de um político. Imagina se um príncipe das trevas, que é um dominador, ele consegue dominar a mente ou influenciar fortemente a mente de um presidente de um país, né, do chefe do tráfico de uma região, trabalha na vida de uma pessoa, em todo o processo ali social, destruindo, desestabilizando, gerando todo ali esses aspectos negativos e, né, se ele atua numa pessoa assim, ele pode levar essa pessoa a ganhar uma magnitude. A gente tem na televisão, na mídia, pessoas aí até fora do Brasil que se tornaram muito famosas dentro do narcotráfico, né? Principalmente em outros países, como Colômbia, como México e outras mais, né? Essas pessoas podem estar na mão de príncipes das trevas. Por quê? Quantas pessoas eles podem oprimir, quantas pessoas eles podem destruir, quantas famílias, né? Quanta destruição em massa pode ser gerada, é diferente de um usuário de droga comum. Né? Alguém que está na posição de liderança deve tomar muito cuidado, principalmente cuidado, nós líderes evangélicos, está orando, está guardando mente e coração em Cristo Jesus, sempre aí com a posição de humildade, né? Porque dizem, né, até tem um livro escrito sobre isso, tem a síndrome de Lúcifer, né? A pessoa pode querer trazer para si honra e reino, poder e glória, e quando alguém começa a buscar para si a honra, o reino, o poder e a glória, ela já está num desvio que já pode estar sob influência de príncipe das trevas. Então nunca tem que ser o meu nome que aparece, nunca é minha glória, nunca é meu reino. Eu não tenho reino, eu não tenho igreja. O reino é do Senhor, a igreja é do Senhor. A nossa oração tem que ser sempre com muita humildade, baseada na oração, ali modelo que o Senhor Jesus deixou em Mateus 6, né? Sempre em oração, se teu, falando para o Senhor, teu é o reino, o poder e a glória. A gente tem que sempre transferir isso para o Senhor, senão a gente pode já começar a entrar numa tentação que nós veremos daqui a pouco, que acredito que foi a grande tentação do inimigo, o reino, o poder e a glória. Né? É o que o inimigo apresentou também ali na tentação, ali no monte, né? Quando o inimigo foi ali tentar o Senhor Jesus, ele ofereceu o quê? Reino, poder e glória. Ali na última, né, teve 3, na última falou assim, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mostrou os reinos do mundo e a glória deles. E disse, se você se prostrar, e nós rejeitamos já em nome de Jesus tudo isso, e disse, se você se prostrar, eu te dou aqui nesse mundo reino, poder e glória. E aqui né?
Mas claro que aqui no caso, como tratava do Senhor Jesus, o inimigo não passou a bola nem para uma potestade, nem para o príncipe das trevas, né? Como se tratava, né, do Senhor, ele quis vir pessoalmente, para pessoalmente fazer a tentação e talvez se certificar de que ia dar certo. Mas deu errado, né? O Senhor Jesus venceu e falou, vai-te, Satanás, porque só ao Senhor adorarás e só a ele servirás. Eu fico muito preocupado, quem está na mídia, né, também temos grandes líderes evangélicos também na área da música, e até preletores, pregadores, se a gente não está buscando para nós reino, poder e glória. Cuidado. Então, e as hostes espirituais seriam, aqui no caso das trevas, espíritos imundos, agora eles atuam em indivíduos, né, para pecados específicos. Pecado da prostituição, pecado dos vícios em geral, né? E eles têm lá também regentes para cada área, mas é um outro assunto. O regente para cada área seria uma potestade que atua numa coletividade, por exemplo, o regente maior das drogas. Não quero ficar dando nomes aqui. Não, o regente maior das drogas, o regente maior da prostituição, o regente maior da corrupção, o regente maior do crime, eles são organizados, né? Só para a gente ter uma noção, que a gente está falando de dimensões espirituais, a gente também vai falar de guerra espiritual. A gente pode avançar. Então, dando continuidade aqui, né, eu voltei, usei o mesmo título, mas eu quero apresentar coisas novas. Por quê? É importante que no meio evangélico a gente tenha na nossa mente, no nosso coração, bem fundamentado uma cristologia, né? O que é isso? Quem é o Senhor, quem é o Cristo, conhecê-lo melhor. Geralmente, às vezes, dependendo do segmento religioso, as pessoas têm a imagem do Cristo ligado à pessoa de Jesus de Nazaré, quando na sua vida na terra, ali em humildade, e até coloca a imagem de um Cristo ali desfalecido, né? De um Cristo moribundo, de um Cristo enfraquecido. Mas aqui nós queremos apresentar a imagem do Cristo, segundo a Bíblia, nas dimensões ou na dimensão espiritual. É isso que é mais importante para nós. Então, tem a passagem de Colossenses 1,16, mas eu quero lá nos versos de 15 a 20, que vai estar exaltando a pessoa e exaltando a obra de Cristo. Ali Paulo está defendendo a supremacia de Cristo contra ensinamentos heréticos, e esses ensinamentos heréticos que já estavam no primeiro século, mas se tornaram mais fortes no segundo século, né, da era cristã, eles queriam rebaixar a pessoa do Cristo como só um ser criado, ou um anjo, né? Alguns chegam a dizer que o Cristo seria o arcanjo Miguel, ou uma força cósmica, mas e a Bíblia diz o quê? Por quê? Para que a gente tenha muito bem a nossa mente ali guardada, né? Tem um texto da palavra que fala assim, uma oração que guarda a mente e coração em Cristo Jesus. Também, quando a gente coloca Efésios 6, a capacete da salvação, é ter a mente guardada. Para que na tentação o inimigo ataca onde? Ele ataca na mente. Então a gente tem que ter muito bem firme para a gente avançar em dimensões espirituais, esse conhecimento bíblico. Então, Colossenses 1, de 15 a 20, diz no verso 15, Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Então, ele é a manifestação visível do Deus invisível. Ele é a perfeita representação de Deus. Então, ele não é uma criatura, mas ele é a imagem do Deus invisível. Mas ele não é só a imagem, ele é o primogênito de toda a criação. Né? Essa expressão não se refere a uma ordem cronológica, mas a posição de primazia. Ele é o primogênito de toda a criação e ele é autoridade sobre toda a criação. O Cristo é a autoridade maior sobre toda a criação. Por causa disso que diz lá, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Não é alguns joelhos, mas em termos de seres criados, todos os joelhos dos que estão nos céus. Presta atenção. A gente, quando lê a Bíblia, separa expressão por expressão,
Se necessário, separa palavrinha por palavrinha, para que se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então é todos os seres, todas as criaturas, em todos os níveis. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, por meio dele, para ele. É importante a gente também citar as referências bíblicas. Tem muitas, mas vamos principalmente para Hebreus capítulo 1 e João capítulo 1. Até fica fácil de memorizar. Em João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. É interessante que a gente pense nisso. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Se a gente junta também com Gênesis capítulo 1, diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Tranquilo. Ponto pacífico nas igrejas e na teologia, né? Se foi Deus quem criou, e segundo João capítulo 1, foi através do Filho, que a gente chama aqui de o Verbo, que foram criadas todas as coisas, então ele é Deus, né? Ele é Deus, no caso nós costumamos chamar Deus Filho, né? Mas ele é Deus. E também Hebreus capítulo 1 fala exatamente também esse assunto e exalta a pessoa do Cristo, falando sobre essa posição na criação e essa posição de autoridade até sobre os anjos. E aqui, finalizando essa parte, nele tudo subsiste. É interessante que Hebreus fala isso, que ele, o Cristo, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, conecta com a ideia de verbo, né? Ele sustenta o universo pela sua palavra. Então, ele viveu como homem, ele se encarnou, João 1,14, diz o verbo se fez carne, mas antes de ser carne, de ser ser humano, né, ele já tinha essa posição de poder e de autoridade, né, juntamente com o Pai e de Criador também. Então, né, podemos avançar. Agora, veja bem, nós estamos falando de regiões celestes. Vamos pensar um pouco mais agora nas coisas fora da Terra. Né? Eu falei dos seres criados, das dimensões visíveis e das invisíveis. Então, houve guerra nas regiões celestes no passado, há no presente e haverá no futuro ainda guerra. No passado, os textos clássicos, né, que falam da queda do inimigo, né, de Lúcifer, Isaías 14 e Ezequiel 28. Né? Então, vamos lá. Diz que isso antes da criação do ser humano. Ele tinha um trono. Isaías 14, 13, ali narra, numa fala profética, o Senhor manda Isaías falar, e como se o inimigo estivesse dizendo, né, eu vou pegar o meu trono, né, e eu vou me assentar, né, nas regiões superiores. Né? Então, tinha um trono, então ele não é um ser de baixa hierarquia, ele estava numa posição de autoridade. E ele desejou ser semelhante ao Criador. Isaías 14, 14 diz lá, me tornarei semelhante ao Altíssimo. Mas a Bíblia também fala que ele profanou o santuário de adoração a Deus. Ezequiel 28, 18. E ele foi lançado fora da sua posição por causa do seu pecado. Ezequiel 28, 16, e o seu pecado foi o quê? Foi o orgulho que encheu o seu coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado, já preventivamente, com o orgulho. E a gente deve tomar cuidado, a gente não pode querer alcançar posições que não estão
determinadas para nós. E é interessante essa questão aqui do santuário, é que isso indica que ele estava também ligado à adoração, né? E ele deveria ali conduzir um processo de adoração ao Senhor. Não é que o santuário era dele para ele. Ele administrava um santuário para o Senhor. É como se fosse, imagina, um pastor numa igreja. O líder de louvor numa igreja, está na posição de o quê? De conduzir a adoração e não de ser adorado. Mas vamos imaginar que um pastor, ele comece a pecar e ele comece a puxar a adoração para si. Ou um ministro de louvor comece a buscar a adoração para si e peque naquele lugar que era para ser lugar de culto e de adoração. Isso é profanar o santuário, né? Eu acho, na minha opinião, acho mesmo, estou falando essa palavra bem enfaticamente, que o inimigo ele quis fazer isso. Ele quis agora ser adorado em vez de conduzir a adoração. Então, porque ele tinha uma posição de comando, tinha uma posição de autoridade, ele tinha poder. A Bíblia diz que ele era um querubim, né? Um anjo de alta hierarquia e governava sobre outros, comandava sobre outros. E quando diz lá que na Bíblia que ele arrastou a terça parte dos anjos, eu acredito que eram anjos que estavam sob a sua liderança, sob seu comando. Então ele os envolveu na sua corrupção, no seu pecado e buscou, né, adoração para si. Eu creio que foi dessa forma, segundo o meu entendimento, né? Mas tudo procede o quê? Do coração. Tá? Então essa é a causa original de todo o mal que há nos céus e na terra. Não há nenhum relato anterior na Bíblia que fala do mal nos céus ou na terra. Esse é o primeiro relato, e ele corrompeu, já falei, a terça parte dos anjos, Apocalipse 12, depois nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, né? Mas esses anjos deveriam também estar adorando ao Senhor e servir ao Senhor Jesus como o próprio Satanás. Então eles entraram na rebelião, né? Na rebelião de Lúcifer, corrompendo as regiões celestes. É interessante se a gente pensa que se ele é um querubim, então ele tinha uma posição de autoridade nas regiões celestes e também fora da terra. Então ele corrompe, né, parte das regiões celestes. Eu não acredito que ele corrompeu tudo, mas ele corrompeu parte. Por causa disso que é falado o quê? Aqui, profanou o santuário. É o que Paulo talvez queira dizer quando diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Há um pensamento evangélico, talvez até teológico, né? Que diz que o inimigo ele foi confinado no planeta. Não, para mim não há base bíblica para dizer que ele já está confinado no planeta Terra. Porque no livro de Jó diz que ele se apresenta junto com os anjos, né, no terceiro céu. Então ele ainda não está confinado no planeta, embora ele rodeie a Terra e tenha ali algo que ele quer realizar na Terra. Grande parte do plano dele está focado no planeta Terra. Não significa obrigatoriamente um confinamento no planeta. Então, nessa imagem, o que nós acrescentamos? Árvore da vida, rio da vida. A gente vai para o Apocalipse e a gente abre lá no capítulo 22. E no capítulo 22 do livro de Apocalipse, a gente encontra ali a menção à árvore da vida e o rio da vida. É interessante a gente começar a pensar nessa ideia, porque se a árvore da vida estava lá no Éden, Gênesis, livro de Gênesis, não é isso? E ali, no meio do jardim, havia tanto a árvore da vida, quanto havia a árvore do conhecimento do bem e do mal,
E às vezes eu notei que algumas pessoas apagam uma das árvores, e principalmente apagam a árvore da vida, mas está na Bíblia. E por causa disso que foi colocado após a queda um querubim, presta atenção na hierarquia, um querubim, um anjo, para guardar o caminho do quê? Do caminho do Éden, para que o homem não chegasse na árvore da vida que estava no Éden, me parece no planeta Terra. Mas agora vem Apocalipse capítulo 22, dizendo que a árvore da vida está no reino celeste, no paraíso celestial. Então, leva aí algumas questões interessantes, né? A gente pensar sobre elas. Eu acredito que antes da queda, as três dimensões estavam interligadas. Eu estou falando agora de dimensões espirituais, frise bem isso. Por que eu coloquei na forma aqui de um disco? Porque nessa forma você pode encostar uma na outra. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Né? Então o ser humano podia acessá-las. Né? Somos um ser espiritual e que habita num corpo físico. Mas nessa época aqui o ser humano não estava morto espiritualmente, conforme a Bíblia diz. O ser humano hoje em dia no estado natural está morto nos seus delitos e pecados. É por causa disso que a Bíblia fala de morte espiritual. E quando entregamos a vida ao Senhor Jesus, somos ressuscitados espiritualmente. Então, o nosso espírito, ele revive, né? Pelo poder do Senhor, nosso espírito revive. Mas aqui o de Adão não estava mortificado, né? Então, quando houve a queda, o acesso às outras dimensões foi bloqueada. Antes da queda, acessavam a árvore da vida, e eu creio que poderiam acessar também o rio da vida na dimensão celestial do terceiro céu. É o que eu já coloquei aqui. Creio que estavam alinhadas, mas o pecado fez esse rompimento, causar essa barreira. Pode parecer muito confuso, eu sei, porque a gente quer pensar em termos físicos, a gente pensa que, imagina que o céu está lá em cima e que nós estamos aqui embaixo, uma distância cósmica infinita, teremos que pegar aí um foguete e viajar, né, por não sei quanto tempo, na velocidade da luz. Nós estamos pensando em coisas físicas, mas eu não estou falando aqui de coisas físicas, eu estou falando de coisas espirituais. Vou só relembrar aqui o caso de João na ilha de Patmos. Ele estava fisicamente na ilha, mas ele estava andando pelas ruas da Nova Jerusalém, na Cidade Santa. E ele estava conversando com os anjos, conversando com o ancião, conversando com o Senhor. Afinal de contas, João estava na terra ou estava no céu? Então a gente começa a entender que em espírito o ser humano poderia e ainda pode, segundo a orientação do Senhor, acessar outras dimensões. Nós não temos que subir fisicamente, mas espiritualmente, sim, podemos. Eu acredito que parte do processo, creio eu, é meu pensamento bem particular, que parte do processo ali no Éden, antes da queda, era muito espiritual. Não era totalmente físico, ali era muito espiritual. Então hoje, né, com a queda, o ser humano não acessa mais estas realidades que estão em outra dimensão. Preste atenção. Alguém poderia perguntar assim, mas eu não estou entendendo, Cristo não veio e ele reabriu o caminho, mas a humanidade ainda precisa de uma restauração. O planeta ainda está dominado pelo pecado. A Bíblia diz que Satanás ainda é o príncipe deste mundo e o mal e o pecado ainda dominam nesse planeta Terra. Não tem como ser aberto totalmente essa dimensão espiritual para a humanidade nesse estado que está. Deveria haver ali uma purificação geral, uma limpeza, estou falando limpeza espiritual, tá? Não estou falando de nada ligado a extermínio ou morte. Eu estou falando de purificação espiritual.
Então, é o que o Senhor Jesus colocou na sua palavra, que está no Novo Testamento. Haverá esse momento, sim, onde todo o mal será retirado, todo o pecado será retirado, toda a iniquidade será retirada. Aí, sim, o que está na dimensão celeste da Nova Jerusalém vai chegar bem pertinho do planeta onde a gente está morando, e aí o acesso será direto, pelo menos está na Bíblia, né? Se a Bíblia diz que no fim dos tempos, né, na restauração de todas as coisas, haverá o acesso direto, então eu não estou inventando uma heresia de que há possibilidade de que no início, antes da queda, era assim. Né? Não tá? No Apocalipse capítulo 21, e vi a Nova Jerusalém descendo. Então, olha só, João está falando do processo. Então, de fato, ela estava distante. Agora, a Nova Jerusalém está vindo. E está chegando perto. E está chegando perto. E tão perto que o ser humano poderá acessar. Então, se no futuro vai acontecer isso, pode indicar que no passado talvez fosse assim. Não estou afirmando. São hipóteses. Com teologia, a gente trabalha também na linha das hipóteses. Ok? Então, vamos avançar. Bem interessante, né? É bem mega curioso, mas vamos avançar. É muito assunto. Né? Repetir ali o slide anterior, mas acrescentando aqui uma imagem, tá? Desculpa essa imagem infantil. Uma maçã, né? Para mim não foi maçã, o fruto proibido não foi maçã. E para mim a serpente talvez nem se parecesse com esse animal feio, porque a Bíblia diz que ele era a mais, talvez, bela de todas as criaturas. Né? Mas é só uma imagem para representar algo, representar o fruto proibido e representar a serpente que representa o inimigo. Ninguém fala, mas por que serpente? É porque está na Bíblia. Né? Pega lá, Apocalipse 12 diz Satanás, a antiga serpente, né? O diabo, Satanás, a antiga serpente. Então, durante a tentação no Éden, o primeiro casal escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, que acessava a dimensão da serpente. Quando eu coloquei aqui dimensão da serpente, eu quero dizer o seguinte: o Senhor permitiu que o inimigo, né, representado por uma serpente, conduzisse o processo de tentação. Também como o Senhor permitiu que ele conduzisse o mesmo processo de tentação do Senhor Jesus lá no deserto. Eu sei que o Senhor está no controle, mas ele permite a tentação como permite a provação. É interessante a gente pensar nisso, que alguém fala assim, mas eu não queria ser tentado nem provado. Eu também não queria. Mas eu não posso ser aprovado se eu não for provado. Você não tem como passar numa prova se você não fizer uma prova. Então você não tem como passar numa prova se você não for provado. Você não pode vencer uma tentação se você não é tentado. Então o Senhor permite para ver aquilo que está no coração do homem, para ver o quanto o ser humano ainda precisa melhorar, aprimorar, e para que nós também possamos aí um processo de autoconhecimento. Porque se a gente cai em algum ponto, a gente já passa a saber aí que a gente tem aquele ponto fraco. Né? E se eu tenho aquele ponto fraco, agora eu vou vigiar naquele ponto fraco, agora eu preciso me fortalecer e eu preciso corrigir aquela falha, aquela deficiência, aquela fraqueza. Também podemos olhar dessa forma o processo de tentação. Mas o que? Escolher o caminho da desobediência, selando o destino da humanidade. É interessante que eles, uma vez no jardim lá do Éden, tem a árvore da vida. Antes da queda, eles poderiam falar, oba, vamos comer logo da árvore da vida e selar o nosso destino eterno, vamos ser seres eternos, com tudo de bom, tudo de belo, perfeito, sem pecado. Mas por que eles foram logo para a árvore do conhecimento do bem e do mal? É interessante que fala de conhecimento. Conhecer, de saber. O conhecimento é um poder, mas é do bem e do mal. Será que o ser humano podia conhecer o mal e não ser dominado pelo mal? Será que o ser humano tinha defesa para isso? Muita gente quer poder, mas muito poder também é perigoso.
Será que eu vou saber usar o poder que me é dado, que chega nas minhas mãos? Imagina, muito poder de conhecer o bem e o mal é perigoso. O ser humano poderia também passar a usar o mal. Mas foi uma desobediência. O pecado aqui, a raiz do pecado é o pecado da desobediência. Uma vez que desobedeceu e que o agente da tentação foi, Satanás, agora no momento que ele desobedece, ele se conecta com Satanás. É interessante que a gente preste atenção como funciona o mundo espiritual. Se o agente da tentação foi o inimigo, ao obedecer ao inimigo, ele obedeceu. O inimigo diz, coma. Primeiro casal foi, comeu, obedeceu. Então ele se conectou ao inimigo. E ele entrou numa posição de sujeição. Ele se sujeitou, ele se subordinou ao inimigo. Então começou a haver uma conexão entre os dois, espiritual, e uma conexão também, uma relação de servo-senhor, porque se ele obedeceu, agora ele virou servo do inimigo. Agora o inimigo foi colocado na posição de senhor sobre a vida dele. Como no processo o casal ouviu a serpente, eles duvidaram de Deus. Duvidaram, e eles pensaram mal do seu Criador, e por causa disso foi um pecado também da desobediência e de atribuir a Deus coisas negativas, porque o inimigo logo entrou com acusação. Deus não quer que você seja parecido com ele. Então estava querendo dizer que Deus seria talvez mau, talvez Deus fosse egoísta, talvez Deus quisesse o poder só para si e por causa disso agora eles deveriam comer para ter poder. Então foi também uma proposta de poder, porque conhecimento é poder. Talvez a gente pode já começar a adiantar alguma coisa, que a gente vê isso nos processos mundiais, dos impérios mundiais, essa conexão com as trevas, essa conexão pela busca ali desenfreada de reino, poder e glória. Reino, poder e glória, e estabelecer impérios de dominação, quando na verdade o inimigo que queria dominar através das pessoas, a gente vai ver mais para frente esse processo. A gente pode estar avançando. Então, guerra nas regiões celestes, agora no presente. A guerra começou no passado, mas ela continua ainda hoje, principalmente no processo de tentação. No processo de tentação, Tiago 1,14 diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Porque no Gênesis, o mal estava fora do ser humano, era mais fácil de vencer a tentação. Agora, uma vez que o pecado entrou na humanidade, agora o mal está dentro do ser humano. Então o ser humano agora tem tendência, tem impulsos para o erro, para o pecado, e por causa disso que está escrito lá, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Então, no livro de Daniel, capítulo 10, lemos que ele recebeu uma revelação com relação a uma guerra prolongada que aconteceria. Continuando em sua busca com jejum e oração, um anjo de Deus sai do terceiro céu para trazer a resposta a Daniel, que buscava ali saber coisas futuras a respeito do seu povo, mas o anjo, enquanto vinha, foi impedido no segundo céu por um ser denominado príncipe do rei da Pérsia, um ser de alta hierarquia. Por que eu coloquei no presente? Vamos pensar nisso. O passado eu quero colocar lá a queda do inimigo, a rebelião e a queda. No presente, esse desenrolar da história da humanidade após a queda de Lúcifer, esse momento que a humanidade está vivendo até ali próximo à volta de Cristo. Eu estou chamando de presente. É interessante esse fato, está relatado no livro de Daniel, capítulo 10. O povo de Deus estava no exílio babilônico e Daniel, um profeta, um homem de Deus. E ali ele buscava revelações. E um anjo vem trazer a revelação. Só que esse anjo ele é impedido, ele é barrado por um outro anjo nas regiões celestes, que se denominou
ou foi denominado príncipe do reino da Pérsia. Lembra das hierarquias espirituais? Um príncipe. Não era ser de baixa hierarquia, por quê? O desenrolar do texto fala que foi necessário pedir socorro a Miguel, o arcanjo Miguel, para entrar nessa batalha, e só o arcanjo Miguel poderia pelejar contra esse príncipe celestial. Alguns pensariam, não, era o rei da Pérsia. Não, mas o rei da Pérsia não está lá nas regiões celestes. E o rei da Pérsia, ele é um homem, não ia ser preciso Miguel para pelejar contra ele. Né? Então vemos aqui alguém nesse nível hierárquico se apropriando de um título terreno, príncipe do reino da Pérsia. Eu entendo ali que talvez fosse o principado espiritual que comandava ali a mentalidade sobre o reino da Pérsia, ou que queria dominar completamente o reino da Pérsia, a sua mentalidade. Então estava havendo uma guerra espiritual, né, acontecendo sobre esse assunto, e foi necessário haver ali uma intervenção de alto nível para que esse intento, né, desse príncipe do reino da Pérsia não continuasse e fosse liberado ali a informação para Daniel. Então, guerra existe. Ainda acontece guerra nas regiões celestes. Vamos avançar? E no futuro, né, o que pode acontecer? É interessante esse texto de Apocalipse 12, nós vamos estar encerrando por aqui. A maioria dos teólogos aponta como um evento futuro. O texto de Apocalipse 12 que fala, e houve batalha no céu. Mas a gente precisa entender que está falando numa linguagem profética. E fala de quê? Uma guerra também envolvendo Miguel e seus anjos, guerreando contra quê? Satanás e os seus anjos. E é interessante que ali diz, depois dessa guerra, Satanás será lançado na terra, mas aí sim, confinado no planeta Terra. E aí as pessoas, ou vou chamar de pessoas, eu não sei que categoria de seres são exatamente, nas regiões celestes eles se alegram. E o texto diz assim da Bíblia, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Né? Mas ai dos que habitam na terra, porque a partir desse momento Satanás seria confinado no planeta, então vem aí um ai, né? O Apocalipse tem alguns ais, né? Ai dos que habitam na terra. Porque no desenrolar aí também do capítulo 13, nós encontramos o quê? Uma vez que Satanás agora está confinado no planeta, ele dá o seu poder à besta. E aí que nós entendemos no linguajar teológico, ele vai dar poder ao anticristo. Mas antes disso, não. E esses seres que habitam nessas regiões celestes começam a se alegrar, e a Bíblia diz assim, que eles venceram a tentação e toda a acusação do diabo nas regiões celestes, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E eles não amaram as suas vidas até a morte, então eles foram fiéis. É interessante que está falando de regiões celestes. E como que essas pessoas puderam, esses seres, né? Desculpa, talvez, está usando a expressão pessoas. Eles vencem pelo sangue de Cristo. Então, eles estão se apropriando do sangue de Cristo em Apocalipse capítulo 12, que já tinha sido derramado, né, há bastante tempo atrás. Você não pode se utilizar de algo que ainda não existe. Então, eles já se apropriavam do sacrifício de Jesus Cristo, da morte e do sangue derramado. Se eles se apropriavam, então esse evento, né, de Apocalipse 12 não está na mesma linha do tempo de Isaías 14 e Ezequiel 28, que foi a queda de Lúcifer lá num tempo remoto, antes da criação do homem, lá num tempo que a gente nem consegue definir. Mas sim, está falando de um evento futuro na humanidade. Por causa disso que eu coloquei uma guerra futura. Porque esse confinamento do inimigo no planeta ainda não aconteceu
mas ainda vai acontecer. Então, aqui talvez vá fazer parte desse processo aqui, porque diz Ezequiel 28, 18, que ele, o inimigo, ele profanou os seus santuários. Mas Hebreus 9, 23 diz que as coisas celestes serão purificadas pelo sangue de Cristo. Então, faz parte do processo de restauração de todas as coisas que o inimigo ele perca essa liberdade, essa posição de autoridade ou de comando nas regiões celestes, juntamente com os seus anjos, juntamente com os principados, né, e toda a hierarquia que o acompanha. É necessário porque o Senhor está fazendo, já começou, continua a fazer e vai concluir a sua obra de purificação. E essa obra, a gente vê aqui, então, ela agora nessa etapa, ela vem de cima para baixo. Vem com a expulsão do inimigo das regiões celestes, o confinamento no planeta, para que depois venha o juízo, a sentença e na sequência escatológica ele seja não só confinado no planeta, mas depois aprisionado no interior do planeta. E aí a obra de Cristo está continuando, né? Está sendo realizada, de uma purificação total, de um juízo sobre o inimigo e, consequentemente, esse juízo alcançará todos aqueles que se juntarem ou se juntaram no inimigo na sua rebelião. Homens e anjos também serão julgados e condenados. Então, nós vamos ficar por aqui, né? Nós vamos avançar, dar continuidade a esse estudo, né, nas próximas aulas. Então, encerramos com guerra nas regiões celestes. Deus possa estar abençoando a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.